Boa noite, estamos aqui mais uma vez nos nossos encontros, enquanto a pandemia nos impede de estar presencialmente, no nosso canto, lá no nosso auditório, no nosso conforto, mas é assim que é, né? E eu estava falando com a Letícia agora e ela disse: aquela expressão sua, aceita que dói menos, é bem isso. Boa noite, Rudá, bom te ver. Então, o nosso tema de hoje é um tema mais profundo, no sentido de que as pessoas fazem dessas palavras os fantasmas, né, da vida delas. Bom, antes de começar por aí, eu vou falar sobre a escola. Vocês estão aqui no Rio de Janeiro, na Escola Exemplo Vivo, Ana Camargo, Palavras que Andam. Essa é a escola que foi fundada em 2013. Desde que a escola foi fundada, ela tem um único objetivo: reunir buscadores de si mesmos, né? A escola, por exemplo, não tem nenhum tipo de pré-requisito e nenhum tipo de preconceito. Então, nós repudiamos veementemente qualquer tipo de preconceito. Raça, sexo, religião, enfim, qualquer um. É bem-vindo quem é buscador de si mesmo e que queira fazer da sua vida o seu exemplo vivo. Esse exemplo vivo foi a metodologia que eu criei lá em 76, há muito tempo atrás, e é como eu trabalho. Portanto, não estranhe, porque eu me cito, eu sou uma psicóloga, mas que não esconde o que viveu, o que passou, e se precisar usar isso como exemplo para alguém, o ruim e o bom que passou, vai usar. E a metodologia Exemplo Vivo ela é voltada muito para as doenças crônicas, para a compulsão, especialmente, compulsão de qualquer tipo, de drogas lícitas, ilícitas, depressão, HIV, pânico, como diz a minha filha, e outros, né? Então, na verdade, a escola lida muito com o sofrimento humano, não é que em outros lugares vocês não toquem isso, não tangenciem o sofrimento humano, mas na escola nós temos pessoas, buscadores de si mesmos, que querem mudar, querem se transformar. Então, mesmo sofrendo, eles querem a mudança. E essa mudança vem com o conhecimento corajoso das entranhas do seu ser, né? E isso nem sempre é possível. Oi, Ana Maria, que bom! Você chegou. Então, Isabel também, Aline, Letícia. Então, o que acontece? Nós temos na escola muitos temas que vamos desenvolvendo ao longo do ano. E com a pandemia, isso é feito no início do ano. Tem aqui toda uma coisa montada, né? Esses são os encontros, esses são os workshops. Nós temos um workshop mensal só para constelação familiar, e temos a formação em constelação familiar e também na metodologia muito boa. Seja muito bem-vinda, Ana Maria, Xará. E essa escola reúne essas pessoas que querem não apenas aprender, mas querem usar para si mesmas, se transformando. O que acontece, o que elas percebem, o que elas têm os seus insights, enfim. Mas a pessoa tem que querer se transformar. Hoje eu resolvi falar de raiva. Eu já citei várias vezes que eu sou uma pessoa muito raivosa, mas que aprendeu a se controlar. Oi, Maria de Lourdes. Você aprendeu a se controlar com muita dificuldade. Ter o controle da raiva não é uma coisa simples, não é? Inicialmente, quando eu era pequena, eu achava que isso podia ser feito fisicamente, né? Eu sou criada numa família de meninos, então eu aprendi que fisicamente você resolve, naquela época, as coisas facilmente.
Depois eu me tornei uma excelente arremessadora de pratos. Arremessando coisas longe. E depois eu passei a usar as minhas palavras. Oi, Sueli, seja bem-vinda, querida. Amiga da Leda, muito amada. Então, eu passei depois do aperfeiçoamento jogando pratos e coisas, quando eu estava com raiva, eu passei a usar as minhas palavras. E aí eu descobri que as minhas palavras podiam ser facas, espadas, o que houvesse de pior, né? E quando eu cheguei nas palavras, eu tive mais dificuldade, mais facilidade. Facilidade porque eu opero bem com as palavras sempre. Sempre falei, eu gosto de falar e tal. Mas as minhas palavras não precisam ser cortantes, né? Elas podem ser medidas. E como é que a gente aprende a se livrar de algo, né? Como, por exemplo, essas palavras cortantes. Oi, Vera. Como é que a gente aprende? 5 minutos antes, refletindo. Parando esse impulso da palavra, né, cortante, a palavra raivosa, 5 minutos antes. É só o que nós ganhamos. Então, é um aprendizado, é uma nova construção de como nós nos dirigimos e como nós falamos com o outro. Em função desse exemplo, oi Mariane, em função desse exemplo, eu quero falar de alguns conceitos, porque eu tenho dito, né, na língua portuguesa, as palavras adquirem, dependendo da pontuação e da entonação, outro significado. E a palavra raiva, né, como a palavra ódio, nem sempre são bem vistas. É interessante. Existe um preconceito enorme com a palavra raiva. Eu dizer, eu sinto muita raiva. Não, não é isso. Eu sinto às vezes assim, sabe, um sentimento. E a palavra raiva não sai. Porque junto com a palavra raiva, sai a palavra ódio. Você só tem raiva porque você tem ódio. Então vamos ao binômio amor e ódio. Esse binômio amor e ódio, eles são faces da mesma moeda. Não pode amar, não consegue amar plenamente quem nunca experimentou o tamanho de seu ódio. Ou o seu ódio, ou nunca encarou. E também não pode odiar plenamente quem nunca amou. Então, esse é um conceito muito vasto que eu não vou ter tempo para me deter aqui. Mas eu separei algo para compartilhar com vocês, né? Então, ódio e amor são faces, né? Agora, é interessante, por que você odeia e expõe a raiva? Porque, na verdade, a pessoa que expõe a raiva e mostra a sua raiva, age com raiva, o que está por trás dessa raiva foi o fato de que ela não conseguiu ter o controle de algo. Né? Ela não conseguiu, de repente, através de uma exposição de ideias, convencer o outro de outra coisa. Né? Então, essa tentativa de controlar a fala, a tentativa de controlar a ação, de controlar a si mesmo. E ela irrompe com a sua raiva, ela mostra. E ela mostra exatamente o que é dito, né? E considerado feio mostrar. Não, na verdade é tão feio mostrar, pode ser tão feio mostrar amor, como pode ser tão feio mostrar raiva. Né? A raiva é um sentimento, é uma expressão do nosso ser, que quando ela não flui, e eu não estou dizendo aqui para ninguém sair desse encontro jogando e arremessando prato no outro, não façam porque não funciona muito bem. É mais fácil, né, vocês perceberem, estou começando a sentir a minha raiva. E aí eu lidar com ela de várias formas. Né? Pelo amor de Deus, não digam que eu vou lidar com a minha raiva de alguém ou por alguém, perdoando esse alguém. Essa é a forma mais simples
a mais superficial de se lidar com... Oi, Selma, seja bem-vinda. É a forma mais simples e superficial de dizer que eu não tenho raiva. As religiões, de certa forma, também dizem isso. Eu costumo dizer, né, eu não tenho religião, vocês sabem, que não sabem estão sabendo agora, mas eu costumo dizer que um grande avatar que foi Cristo, ele pôde dar a face 3 vezes. Eu não é? Porque eu não sou um avatar, eu não tenho essa elevação, né? Buda pôde ir lá para os caminhos, ter contato com as piores pessoas do mundo e não se envolver e não ter uma raiva descomunal, né? Mas eles são avatares, nós somos pessoas do mundo. Esse mundo, e por que esse tema agora? Porque eu fico com muita raiva, não é? Nós temos hoje, os brasileiros, além de tudo que tem o nosso país, eu não posso deixar de falar disso, da pobreza, da miséria e de todos os encantos que nós temos, agora temos a ameaça do vírus, não é? E o Covid veio para balançar o resto exatamente, Selma, ele foi lá e bateu nos vendilhões do tempo, exatamente. Os camelôs que estavam lá no tempo, ele foi lá, chicoteou todo mundo e mandou. Muito bem lembrado, mas eu quero continuar falando um pouco da nossa raiva atual, né? Que está aqui. E é uma raiva interessante, porque nós não podemos fazer nada contra ela, né? Não sei fabricar vacina, né? A única coisa que posso fazer é me isolar na minha casa por 60 dias, como estou. E essas coisas que são impostas também são muito ruins. Não são fáceis de lidar. Não são férias, né? Eu estou aqui em cárcere privado. Eu costumo dizer assim, porque meus filhos não me deixam chegar nem na porta. E, na verdade, eu não chegaria também, porque eu vou me poupar o máximo que eu puder. Acho que em junho a gente pode estar voltando de alguma maneira. Então, essa raiva, ela é também propulsora. Porque quando eu fiquei com raiva por não poder fazer as palestras da escola, que são tão queridas, são tão programadas e tal, a minha tendência ficaria sendo só eu ficar com raiva porque não tenho. E eu fui desbravar um outro lugar dentro de mim, que era o meu preconceito com relação à live. E aí, desbravando esse outro lugar dentro de mim, eu consegui superar a raiva de não poder fazer por tentar fazer de uma forma diferente. Oi, Helena, seja bem-vinda. Então, tentar fazer diferente. A raiva, ela funciona às vezes como um despertador para o que eu tenho que mudar dentro de mim. Bom, eu tenho que mudar dentro de mim porque a raiva ser colocada no outro é simplória. Se eu estou com raiva desse marido, eu tenho que me preparar para me separar dessa situação, né? Tem agora uns anúncios, acho que é no Face, que aparecem as pessoas aqui. Como eu estou em quarentena, eu convivo com as surras 24 horas, e assim vai daí por diante, né? Então, as pessoas sofrem e permanecem por muitos motivos, eu não vou generalizar, mas eu vou dizer que se é um sofrimento que me impinge, né, sofrimento físico, eu devo buscar um suporte, uma ajuda especializada que me retire desse ambiente, né? Porque eu estou usando esse convívio de uma forma muito danosa, né? E alguém está me usando de uma forma horrenda. Então, para essas pessoas que estão em quarentena, sofrendo mais, identificando o que é insuportável, nós temos os telefones, né? Nós temos o 90, nós temos o 188, temos diversos telefones. Se formos falar das mulheres, muitos telefones. Botou no Google, vem uma lista enorme
de associações, de ONGs e até de algo governamental que pode entrar em seu auxílio. Preciso falar disso porque essa é uma raiva que está aparecendo muito, não é? Porque agora aquele ser horrendo, ou aquela ser horrenda, né, convivo com ela, com aquela pessoa horrenda, 24 horas, porque eu não posso sair da minha casa. Crianças também não podem fazer nada, elas têm que ficar com as suas dores, com a sua raiva, porque não tem como reagir. Bom, então eu queria falar dessa raiva específica porque ela está bombando por aí. É muito complicado mesmo você conviver de repente com pessoas que já não estava bom e ficou pior ainda. Mas existem recursos, não esqueça, existem recursos no mundo que podem nos tirar dessa situação aflitiva, né? Bom, outra coisa que a raiva provoca, né, é que quando eu extravaso, agora vamos falar de quem extravasa a raiva. Depois que eu extravaso a minha raiva, normalmente eu me sinto culpado, constrangido, envergonhado, né? E essa vergonha, esse mal-estar, esse arrependimento é que me faz relevar a minha raiva do outro e desculpar o outro pelo rompante de raiva que ele teve. É tomar lá da cá, que aliás não está muito na moda, mas é isso que acontece, né? Então, você fala de uma forma comigo que eu não gostei, vamos pegar a fala, né? Para não entrar em outros casos mais profundos. Você fala alguma coisa comigo que eu não gostei, eu retribuo na mesma moeda, vai lá. E assim nós nos desgovernamos, mas tenho certeza que as duas pessoas, qualquer que seja o lado, depois sentirão vergonha, né? Arrependimento, culpa muitas vezes. E isso vai... Que grau é esse dessa raiva? É o grau de consciência que eu tenha do quanto eu estou exposta a algo que pode gerar raiva em mim e do quanto eu posso provocar a raiva no outro. Então, esse autoconhecimento, né, e eu não vou falar que o abusador deveria se autoconhecer, porque se ele se autoconhecesse ele não seria um abusador, mas eu vou falar do ponto de vista da vítima, que recebe a raiva, né? E às vezes raivas muito ruins, né? O que eu já ouvi na minha vida clínica sobre pessoas planejando vítimas de alguma forma, nem sempre físicas, nem sempre de abuso físico, mas de abuso emocional, de abuso mental, abuso moral, né? Do que as pessoas são capazes de fazer, impulsionadas pela raiva, não é brincadeira. Você olharia para aquela pessoa na rua e você faria isso, mas eu faço e faço mesmo. Então a gente nunca imaginaria que aquela pessoa teria aquele tipo de reação. Mas se ela se sentir na outra face da moeda, principalmente agora eu vou falar do tema do amor, né? Quando ela sente que perde, ela faz as coisas que ela tem que fazer. E não faz pouco, não. Faz coisas incríveis, muito danosas, que mais até do que envergonhar, poderiam ser passíveis de serem criminalizadas, né? Então esse seria o ponto maior que essa raiva, essa ação de raiva por acúmulo pode chegar. Então eu separei aqui algumas dicas, né, de que podem ser importantes para deixar as emoções tóxicas irem. Não quero só ficar falando delas, porque eu duvido que alguém aqui não tenha sentido raiva, né? Então vamos lá. O primeiro ponto é não negar, né? Eu tenho raiva sim. E atenção, não pode partir logo para perdoar, o que quer que seja. A raiva, assim como o luto, precisa ser vivida.
ou com auxílio terapêutico, ou com auxílio religioso, ou através de meditação ou oração, não importa. Mas a raiva, ela precisa ter um espaço dentro de nós. Esse reconhecimento, não é meia culpa, né? Mas esse reconhecimento da existência da raiva é o primeiro passo para eu me liberar dessa emoção tóxica. Eu sei que eu tenho, eu sei que eu sinto isso, portanto, segundo passo, eu não vou acumular minha raiva. Aí, como é que faz, Ana? Você não vai acumular sua raiva? Sei lá, ao invés de arremessar prato como eu fazia, arrumei um outro jeito das palavras cortantes e hoje eu respiro. Tá mexendo na minha raiva, eu sinto o que eu estou sentindo, porque não vai embora, é um sentimento humano. Você só trabalha com ele, melhora ele, né? Aprofunda, e aí você pode ter a reação melhor e não se intoxicar, porque se eu ficar com a raiva de alguém no meu coração, eu vou me intoxicar profundamente. E não me intoxico só com relação àquela pessoa. É interessante, eu me intoxico com relação a raiva tem um valor tão devastador que eu vou passando aquela raiva adiante. Daqui a pouco estou dando um chute no porteiro. O porteiro nem sabia nada disso. Né? A minha fisionomia se modifica, né? Até a minha transpiração se modifica, sim, porque a raiva me faz produzir hormônios de sobrevivência, hormônios de defesa. E aí são adrenalina e depois a noradrenalina, ou seja, uma bagunça hormonal completa. E eu ali, que apenas poderia ter sentado, não na hora, talvez em outro momento, num momento mais adequado, em que eu estivesse mais controlada, né, conscientemente controlada, e dissesse para a pessoa: ontem eu senti muita raiva de você. Ontem não foi bom. Precisamos melhorar isso. Isso assim para mim não está bom. Eu aprendi com o programa de 12 passos ao qual eu pertenço, que ao invés de você acusar o outro, quando você falar com o outro, não fale dele. Fale o que ele fez, como te atingiu. Então é simples. Eu não tenho que trazer você deixou o arroz queimar no fogo e aí, parará. Eu não tenho que ir para a história. Eu tenho que dizer, quando isso acontece, você é displicente, isso me deixa muito mal. Normalmente, um agressor, mesmo que seja um exemplo ridículo desse como do arroz, um agressor, ele está pronto para o revide. Normalmente ele está pronto. Ah, eu não vi o arroz porque tocou o telefone. Eu fui atender o telefone, né? E aí vai. Aí a coisa perde o rumo. Quando eu não preciso resolver o problema do arroz naquela hora, eu cismei com esse negócio. Eu devo estar com fome, né? Eu não preciso resolver naquela hora. Eu posso amanhã virar para aquela pessoa e dizer: olha, aquilo que quando você se comporta dessa maneira, isso não é bom para mim. Agora, é claro, eu estou falando, por exemplo, em relações de casal, eu gosto muito de trabalhar com casal, vocês sabem, ou que não sabem, fiquem sabendo, né? O casal precisa fazer isso muitas vezes, até aprender como é que ele lida, qual é a melhor maneira de chegar até o outro e dizer: ó, isso que você fez não foi bom para mim. Às vezes as relações já estão num ponto, aí a paciente diz para mim: não, mas eu não quero não, já tive essa traição. Aí conta uma história lá de A a Z. E eu digo: bom, então o negócio aí é embora. Né? Não há o que resgatar. Não há o que resgatar, porque você já entubou, né, anos a fio, não há o que resgatar. Não tem rewind para então ir lá e aquele dia em 1980 que você fez aquilo comigo e o outro perdoar, isso não existe. E as DRs então são terríveis, né? Porque DR sempre acaba mal, porque chamar para DR é chamar o outro para responder.
Eu falo uma coisa, você me responde, me diz aí o que você está achando, e eu falo o que eu estou achando, pronto, perdeu. Perdeu o malandro, mas perdeu mesmo. Porque a questão não é por que o outro fez. Não, eu não sou repórter investigativo. Por que você fez aquilo? A questão é o que você fez, o que detonou em mim. E se detonou a minha raiva, eu, ser humano, preciso, né? Preciso ir me liberando, porque se eu liberar a minha raiva, deixando fluir livremente a minha raiva aos poucos, eu faço isso com mais inteligência emocional, com mais competência, não é? E quando eu estava escrevendo esses pontos, eu fiquei pensando, né, que aqui diz assim, canalizar para algo positivo. Pode ser que seja uma solução, mas eu não sei se exatamente, Vera pode até falar melhor para mim, que cozinha com amor, né? Tem a cozinha da Vera que é feita com amor. Então, eu tô com raiva, eu vou fazer comida para minha família, porque essa raiva, ela vai impregnando, é interessante o poder destruidor e a negatividade que a raiva tem. Então, fazer coisas que sejam prazerosas, que deveriam ser para o bem da alimentação da minha família, com todo carinho, amor, eu não posso fazer isso com raiva, porque o que vai passar para essa comida é a minha raiva. Eu não estaria igual, né, fazendo aquele alimento. E muitas coisas assim. Mas canalizar para algo positivo, aí cada um dá seu jeito, tipo orar, meditar, conversar com um amigo, né? De preferência que não seja um amigo que vai botar mais lenha na fogueira, né? Porque a fogueira já está lá. Então aí liga para o amigo começa, mas é isso mesmo? Esse não é o amigo bom para a hora da raiva, né? O amigo bom para a hora da raiva é aquele que apaga o fogo, que tenta apagar o incêndio, não é o que bota mais fogo no que ele não está vendo e que pode ter proporções incríveis, né? Não descontar nem impregnar ninguém com essa energia, não culpar ninguém pelo que sente. Isso eu já tinha começado a falar e pura verdade, né? Não posso. A raiva, ela começa em mim e precisa acabar em mim. Começou em mim, não começou no outro, é um sentimento meu. Então, se ela começa em mim, ela tem que acabar em mim, da minha maneira, né? Como eu possa dar a volta, né? E é interessante, o brasileiro é o rei do jeitinho, né? País do Gerson, vou dar um jeitinho. Mas é isso mesmo, porque a resposta com raiva na hora do fato sempre é a pior. Essa não tenho dúvida, porque ela é feita em cima de impulso. E em cima de impulso, o que vem extravasa, né? Se é a raiva controlada, então, que a vítima, vocês sabem, vítima muitas vezes se recolhe, algumas vezes chora e poucas vezes revida. Então, quando uma vítima está muito, ela funciona como uma panela de pressão que estoura para todos os lados, entende? Sem controle, é completamente descontrolado. Aí as pessoas querem julgar que o cara chegou lá e pá, na cara da mulher ou na cara de outra. É melhor não julgar, você não conhece o contexto. Não acho bom ninguém dar tiro na cara de ninguém, sabe, Eliecif e Janaína? Sejam bem-vindas. Não acho bom, não estou advogando isso aqui. Eu estou dizendo que poderia ter sido evitado porque seria esperado. Porque essa raiva, esse acúmulo de raiva, não acontece de um dia para o outro. Ele vai acontecendo, ele vai de novo, mais uma vez. Então, se eu não trabalho, se eu não deixo aquela coisinha da panela de pressão solta, aquela válvula, para que aquele vapor saia, aquela panela explode. É verdade, simples, muito simples mesmo. Ok? Então, não ter medo e, acima de tudo, não ter vergonha por estar sentindo raiva. Às vezes, nós sentimos raiva de pessoas muito próximas.
raiva de mãe, raiva de pai, raiva de filho, né? E normalmente as religiões têm esse lado que é muito ruim, condenam. É um sentimento negativo que pode ter consequências tão desastrosas que são condenadas. Então o homem bom, o homem generoso, o homem dedicado a um Deus, não tem raiva. Como isso? Não existe. É uma fantasia, né, tão louca, porque a raiva, o ódio, ele vem junto com o amor. Não tem outra maneira de ver isso. E eu não sou culpada por sentir raiva, não é? Eu posso até examinar por que estou sentindo, mas culpada eu não sou, é um sentimento como outro qualquer, não é? Então eu não posso me culpar porque fiquei com raiva de que tive aquele sentimento. Aliás, vai ser esse sentimento semana que vem, a culpa, inveja, culpa e desesperança, uma coisa assim que vai ser. Então, essas situações, esses sentimentos que são negativos, vai ser a parte 2 e depois não quero fazer parte 3 das emoções tóxicas, eles precisam ser olhados de frente, simplesmente, e trabalhados em você. Então vamos lá. O mesmo potencial que eu tenho de amar é o mesmo potencial que eu tenho de odiar. Então, depende. E eu tenho que aceitar que isso é humano, eu tenho que aceitar que isso acontece e que eu não posso, né, pegar essa raiva e botar dentro da panela de pressão. Não pode, não tem chance. Não é bom para ninguém. Libertar a raiva, né? Liberte-a. Porque quando você liberta conscientemente, você faz isso muito melhor do que numa explosão, né? As explosões sempre têm reações explosivas, não é? Então as explosões não são nunca a melhor maneira. Então deixar a raiva fluir livremente. Porque quando eu deixo fluir livremente, é como eu abrir uma bica. Então eu abro a torneira, se eu abrir a torneira toda, aquilo molha tudo, mas se eu for abrindo aos poucos, não é? A água vai fluindo livremente, sem tantas consequências, sem esparramar tanto, né? E para encerrar a parte da raiva, dizer, né, que Aristóteles e Platão falavam de uma raiva justa, que existe a raiva justa. E eu tenho que investigar se minha raiva é justa, né? E se ela for justa, deixá-la fluir livremente. Então isso é a parte nossa da raiva, mas não vamos ficar só na raiva, vamos para a mágoa. O que é a mágoa? Vem de uma palavra chamada mácula, e é um sentimento de desgosto, pesar, amargura, tristeza e ressentimento. Bom, a mágoa é uma sensação dolorosa causada por decepção, ofensa, indelicadeza, ressentimento ou desgosto, né? Eu posso ser alvo dessa mágoa ou provocar no outro a mágoa. Porque aqui nós temos sempre feito isso, falar do eu e o efeito no outro, o outro o efeito em mim, né? Então nós podemos ser provocadores de mágoa no outro. A mágoa, ela é mais sutil, ela é mais delicada. Às vezes ela é causada por mim, por exemplo, se eu for causar mágoa em alguém, com um requinte, né, de sutileza, que na verdade o outro está vendo descaradamente que eu estou fazendo aquilo com aquele motivo para magoá-lo, né? Então, aquela coisa, magoar o outro, vou magoar, né? Muitas vezes essa mágoa é uma forma de defesa, né? Aí eu vou lá, tá bom, me espero na esquina, e na esquina eu vou lá e te magoo, né? E isso tem uma premeditação humana muito possível. Às vezes, quando eu não lido bem com a minha raiva, eu deixo para a próxima. Na próxima eu te pego na esquina, quando você for dar a voltinha já não está
tão zangado, aquilo já baixou, aí eu vou lá e te magoo, né? Na verdade, por exemplo, muitas traições de casal acontecem nessa via. Ah, é? Você tá fazendo isso comigo? Ok, sem problema nenhum. Aí eu vou lá e traio. A traição é uma forma de revide muito usada, né, pelos casais, infelizmente, quando a forma mais simples seria: não gosto quando você fala isso, quando você faz isso, por favor, não faça mais, vamos ver como evitar isso, que fica melhor para nós dois. Mas não, eu fico com a minha mágoa, o meu ressentimento, né? Fico ali, com aquilo tudo no meu coração, e um dia, o dia chegará, né? Tinha um personagem do Chico Anísio que ele dizia: a raiva será maligna. Eu acho essa expressão perfeita, né? Porque não tem, né? Não tem vingança, vingança será maligna. Não tem vingança boa. Não tem. A vingança sempre tem uma conotação de revide, de eu vou devolver a você o que você fez comigo, né? Porque eu estou muito magoado, muito sofrido. Ao invés de sentar com os olhos, estou profundamente magoada, eu fico falando da minha raiva para o outro. Não adianta nada. Não leva a coisíssima alguma. O que leva a coisíssima alguma é você sentar e dizer: ó, toda vez que você faz isso, você me magoa, né? Você quer o quê? Que eu revide? Eu não vou revidar, não é necessário. Então, a mágoa é uma mácula, inclusive, né, como mancha. A palavra também é usada para mancha em tecido, né, mácula. A palavra origem de mágoa. Então, deixa uma marca, né? A mágoa é algo que vem normalmente de fora do ambiente externo, de uma situação externa, e entra em meu coração e me magoa profundamente, né? Falando agora do ressentimento, quero lembrar, né, que ressentimento, significa repetição, repetição para trás. Então, o ressentimento é algo que está em mim, né? É como se fosse um subproduto da mágoa. Então, esse ressentimento, esses sinônimos que eu posso usar para dizer que eu sou legal, que eu não tenho mágoa de ninguém. Não, eu não, isso aí não. Raiva, não, nem morta. Mas o ressentimento, me ressenti um pouco, né? O cara fez isso, a pessoa falou aquilo, esse presidente fez tal coisa. Bom, aí vai para a raiva mesmo, que eu não tenho nem como controlar isso em mim, né? Então, o ressentimento, qual seria a ação para eu combater esse ressentimento? De sempre mostrar, não ter vergonha de que eu estou ressentida, porque isso é um sentimento humano, né? E não sublimar a minha mágoa. Não porque aí eu vou ficar ruminando, né? Eu vou ficar ressentindo, sentindo e sentindo de novo, sentindo de novo. Principalmente se eu estou ruminando sentimentos ruins em relação a algo que aconteceu, né? E o ressentimento está linkado à mágoa, à angústia, a rancor, a melindre, né? Então, esse rancor, o que é o rancor? É um ódio profundo, não expresso, né? E a mágoa é uma profunda aversão pela experiência vivida, um forte ressentimento. Quer dizer, na verdade, as palavras são diferentes, mas falam de gradações de sentimentos que são muito ruins de viver quando você convive com uma sociedade, com um grupo, né? Com mais alguém, porque essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, toda vez que eu expresso em estado bruto, eu trabalho mais pela minha desgraça do que pela minha glória, não é? Então, a raiva é algo que eu posso simplesmente
abafar um pouco, não estou dizendo para sempre, mas até que eu entenda. E muitas vezes acontece, na hora me deu uma raiva enorme, depois peraí, deixa eu ver. Aí quando eu estou menos, né, contaminada, menos, o sangue está fervendo menos, eu posso ver a coisa por um outro lugar. Não quero falar viés, que é contra ao que eu penso. Então eu não falo viés de jeito nenhum. Nem isso, nem ok, tá? Isso também tirei do meu... porque me traz a raiva. Então eu eliminei essas expressões, né? Sentir a raiva, guardar um pouco, analisar toda a situação, ver até que ponto aquilo foi premeditado ou não, não é? Os advogados falam, houve dolo, né? Porque um crime sem dolo, sem premeditação, é uma coisa. Um crime com dolo, onde houve uma premeditação, é outra coisa. A lei vai, né? Que vai em cima, porque eu premeditei, eu pensei como é que eu iria fazer para atingir. Ah, então, a Marcele, oi Marcele, está me perguntando, e quando você mostra que está magoado, mas não há solução, uma vez que depende do outro? Eu acho que tem um limite, né, Marcele, eu acho, para você ficar mostrando que está magoado com alguém. Porque se essa pessoa, se você está falando, por exemplo, de uma relação amorosa, você dá um dia, você dá 2 dias, você dá 3 meses, né? Você mostra que aquilo está te magoando e não há uma solução, não há uma proposta por parte do outro, digamos, causador do incômodo, da mágoa, né? O outro simplesmente não faz nada e depois de você mostrar, por isso que eu acho tão importante deixar fluir e mostrar. Olha, isso está me magoando, isso está me magoando, até o dia que você diz, deu para mim, não é? Depende do outro, mas depende do outro e depende de mim o quanto eu aguento. Porque entra numa história aí, sabe, Marcelo, que às vezes eu acho muito complicada. O quanto eu aguento sofrer na mão do outro. E o quanto eu aguento sofrer as mágoas que o outro está me impedindo. Então, cada pessoa tem o seu limite. Mas dizer que depende do outro, não. Depende primeiro de mim. Se eu estou muito magoada, eu estou vendo que não há solução, eu vou embora. Não é? Eu tenho que ir embora. Eu tenho que sartar. Porque não dá mais. Se eu já propus, se eu já falei, se eu já perguntei, vamos dar uma solução, né? E o outro, tipo, se recolhe, não está falando com ele? Não. Eu acho que normalmente esse tipo de reação não é uma reação de amor. É uma relação, é uma ação, é uma reação, sabe, eu me recolho só nos trabalhos de constelação. Porque se eu estou sendo muito magoado e o outro não faz nada para diminuir isso que está me magoando, essa pessoa não me ama. Quem ama não mata, quem ama não magoa. Até magoa, mas inconscientemente, né? É outra história, o que eu estava falando do dolo, né? Fazer por dolo, premeditando, que eu já sei que aquilo vai deixar que a pessoa possessa, né? Vou tocar nela com crueldade, ou não. Eu simplesmente disse uma palavra que pegou mal. Eu chego lá e foi mal aí, hein? Eu adoro essa expressão que os adolescentes criaram do foi mal aí. Eu acho essa expressão perfeita, porque se ela é usada imediatamente como porque é ter esse sentido, e foi mal aí, peguei tua bicicleta, foi mal aí, imediatamente você desculpa, porque o outro já está pedindo desculpas, né? Então fica tão mais fácil eu não me magoar porque o outro emprestou a bicicleta para o amigo e não emprestou para mim. Tão fácil, né? Porque foi mal aí. O pedidinho de desculpas ajuda muito, né? Mas se o outro não está nem aí para uma solução, eu não vou dar ao outro esse poder todo dele
querer ou não querer, poder ou não poder me magoar. Eu não posso fazer isso. O ser humano não deve aceitar isso, isso é pouco. Em nome do amor que seja. Oi, Graziella, ou oi, Mary. Em nome do amor que seja. Né? Às vezes nós nos contentamos com muito pouco mesmo. Ou reagimos de uma forma não boa, né? Que não vai levar a solução alguma, né? E que é destrutivo também. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para ver. Quando eu faço assim é que eu vou olhar para um relógio que tem aqui na tela. E agora eu tenho um tempo aqui para perguntas, para dúvidas, principalmente das pessoas que estão chegando e não me conhecem, o que elas gostariam de perguntar, falar. Aqui é um espaço, né? Esse espaço é livre, completamente livre para nós. Porque se vocês não falarem, eu vou falar, porque eu vou usar esse tempo todinho, né, Francine? Seja bem-vinda, querida. Existe uma coisa no programa de 12 Passos que a gente diz, né? Quando você está numa sala de 12 Passos do programa, de qualquer irmandade que seja, né? Aí você diz, hoje só tem 2 pessoas. Aí o coordenador, o secretário que for, vira e diz, vou embora, né? Não vá, porque nos 2 últimos minutos pode chegar alguém que precise, né? E eu vejo isso, né? Como eu posso fechar com 10 minutos antes, se pode chegar alguém? E aí chegaram pessoas aqui. Você é bem-vinda, Santuza, também, tá? Seja muito bem-vinda. Então, eu vou ficar ainda falando sobre isso, né? Sobre esses sentimentos tóxicos. E quero falar um pouquinho também do que a emoção tóxica faz no ambiente, né? Sabe, eu fui criada numa casa que tinha olho de boi atrás da porta, que tinha carvão, muita coisa, muita coisa. Porque chegava às vezes pessoas e o tal do carvão descia, não é? As emoções tóxicas emanam das pessoas. As pessoas carregam aquela energia com elas. É interessante. Você às vezes chega no lugar, oi querida, boa Kizzy, bom te ver. Às vezes as pessoas chegam no ambiente, né? E aquela pessoa transforma o ambiente completamente, né? Muda tudo. Existem pessoas que têm essa condição, né? De trazer. E existem pessoas que quando chegam nos ambientes, você já deve ter passado por isso, nos aniversários e tal, elas simplesmente iluminam, o ambiente fica leve, fica agradável. E tem outras pessoas que são pesadas. E pesada não quero dizer que seja só a coisa energética, misteriosa, não. Elas são pesadas porque elas são pesadas em si mesmas. Porque o amor, né, dentro delas é muito pequeno, não é? O amor dentro delas está um pouco esvaziado. Não é para acusar, né? A pessoa transforma a energia da minha casa quando chega, mas é reconhecer que às vezes acontece sim. E tem aquelas pessoas que quando chegam no ambiente, iluminam, são ótimas, né? Eu não estou falando de gente que fica acting out, atuando para, sabe, ser o recriador da festa, não. É a simples presença. Porque quando nós nos liberamos das emoções tóxicas, Danilo, querido, que bom te ver. Ai, que delícia, que saudade. Então, quando as pessoas que têm essas emoções tóxicas chegam, elas chegam com esse peso mesmo. Elas não contribuem, né? Só contribui, e na verdade, depois que eu fiz as minhas anotações aqui, os pontos que eu não queria deixar de falar, eu depois pensei, mas qual é o antídoto mesmo, né? Porque o tema desse encontro é deixando ir as emoções tóxicas. E eu fiquei pensando que o grande antídoto é o amor.
que é o contraponto do ódio naquela questão da moeda, como eu falei, a outra face. O antídoto é o amor. Amor que pode ser simples, demonstração de amor, de respeito, né? Todas as formas amorosas. Às vezes um olhar, apenas um olhar, né? Já faz o efeito que tem que fazer, não é isso? Então, essas situações que nós transformamos, as situações tóxicas, eu posso dizer para vocês que desenvolver um amor, qualquer que seja a situação ruim que vocês estejam vivendo, possibilita boas soluções. E eu não estou dizendo para aguentar. Não, aguentar não existe. Existe se eu posso ainda transformar aquele sentimento negativo, aquela emoção tóxica, se eu tenho condições de transformar essa negatividade, essa toxicidade dentro de mim. Como se eu criasse talvez anticorpos, agora falando vacina e anticorpo, tá tudo bem, né? Mas como se eu criasse meus recursos para continuar aquela situação em busca de uma solução melhor, que não seja entubar aquela raiva toda, aquela mágoa, aquele ressentimento, porque isso só faz piorar. Não constrói. Raiva, mágoa e ressentimento não constrói. E daí que realmente o antídoto é amor, respeito, que são esses sentimentos de contraponto mais elevado, né? Porque raiva, mágoa e ressentimento vão pesando, eles são mais rasteiros, né? Amor, solidariedade, respeito, tudo isso é mais elevado. Você sente que a vibração, aliás, tem inúmeros, né, experimentos com relação a isso, até a influência disso na água. Esses sentimentos elevados, eles são também contaminantes para o bem, né? Eles também se espalham no ambiente onde nós estamos, ok? Então, nas relações, sempre vale. Pensem sempre em uma solução amorosa. A Vera está dizendo muito modestamente aqui, para mim, Vera Weissman, que eu falei, querida, quando falo da cozinha, agradeço ter me citado, ok? Quando me reconheço como não cozinha, ou então faço uma mistura de farinha e água como se fosse fazer massa. Solto tudo pelas mãos e depois jogo essa massa fora. Ok, essa é a forma que a Vera usa, tá vendo? Junta uma farinha com uma água, faz a massa, né? Solta tudo pela mão e depois joga a massa fora, né? Já para vender uma massa, claro, ela só faz assim, que é com amor. Para vender, ela respira, medita antes de ir para a cozinha, né? Reconhecer a raiva, é isso mesmo, Vera. A gente tem que reconhecer para poder lidar com ela, né? Cada um da sua forma. Lene Taxo, muito prazer, tá? Te conhecer hoje. Então, queridos, nós estaremos aqui no Facebook na quinta-feira que vem, às 19 horas, e vamos fazer a segunda parte e última das emoções tóxicas, né? Medo, culpa, desesperança, inveja. Tá bom? Vamos falar disso. Medo, culpa, inveja, desesperança. Conto com vocês. Se vocês acharem que esse tipo de tema, como é abordado aqui, seja de interesse de alguém, convidem. Porque eu faço esse trabalho porque eu quero chegar em Roraima. Não quero ficar no Rio de Janeiro. Quero ficar em Roraima. Quero que essas palavras e todas as contribuições que vocês trazem cheguem lá, com as nossas excelentes energias positivas. Aliás, a coisa lá não está muito boa, não, tá? Então é isso. Vamos vibrar para que tudo melhore, ok? Então, gente, um beijo bem grande, uma boa semana para todo mundo. Hashtag fique em casa, o quanto você puder, por você, pelos profissionais de saúde, pelos outros, ok? Com todo o meu amor, fiquem bem, fiquem bem.
Tchau.